Oi, gente. Prazer, meu nome é Carlos Alexandre. Sou graduando de Engenharia Agrícola e Ambiental da universidade. E hoje eu vou estar ministrando a aula, né, no qual o tema é drone e suas aplicações no campo. Então, de início, eu vou estar falando sobre a parte histórica, né, parte mais conceitual. Depois vou estar explicando aqui, falando alguns modelos de drone, alguns tipos de drone. Vou estar falando depois da estrutura dele, né, de como funciona. Vou estar dando um passo a passo básico de como guiar um drone. É claro que o ideal é um treino, né, mas a gente não tem estrutura para dar essa aula. Mas é basicamente dessa, do jeito que eu vou ensinar aqui que se controla. Vou estar passando as áreas de atuações e, além disso, como forma de aprofundamento do nosso curso, eu vou estar falando sobre algumas utilizações de drone na agricultura. Então, gente, em continuação, eu vou estar falando agora sobre o histórico e o conceito. Está iniciando com o conceito, né, para ter uma aula um pouco mais interativa. Então, a palavra drone é uma palavra inglesa. Traduzindo isso para o nosso idioma, significa zangão. Por que isso? Porque, não sei se vocês já viram um drone, né, mas quando ele está subindo, ele faz um barulho meio similar ao de uma abelha. Então, por conta disso, é, ficou esse nome. Mas no nosso idioma, né, no nosso jeito de falar, além da gente chamar de drone, a gente também chama de algumas outras formas, como por exemplo, de VANT, que é de veículo aéreo não tripulado. Alguns também chamam de VARP, que é veículo aéreo remotamente pilotado. Então, gente, falando mais sobre o histórico, quero destacar que o drone, né, os primeiros drones, não foi criado com intuito recreativo, nem com intuito de trabalho, e sim foi criado por conta de utilizar na guerra, né? Tanto é que os primeiros foram criados na Segunda Guerra Mundial, onde inclusive durante o próprio período da Segunda Guerra Mundial teve uma atualização, né? O primeiro ele só tinha o voo em linha reta e basicamente ele era lançado e até chegar no campo do adversário e estourar, né? Ele era basicamente uma bomba voadora. Então, gente, agora eu vou estar falando sobre os tipos de drones. Vou estar iniciando falando do rotor único. Esse modelo é um modelo que possui como característica apenas uma lâmina, né? Uma hélice. Ele é bem similar, inclusive, a um helicóptero. Já no multimotores, é quando possui dois ou mais rotores, né? E, enfim, ele possui diversas utilidades, isso eu vou estar falando futuramente. No asa fixa, ele é um drone que é bem similar a uma aeronave, né? Vale destacar que esse modelo ele possui uma maior durabilidade quando está no ar, né? Enfim, ou seja, possibilita mais trabalhos de campo, quando comparado às outras categorias. E outro modelo que eu não coloquei aí, né, mas que também é muito utilizado principalmente na agricultura, é o modelo híbrido. O modelo híbrido é basicamente a junção do multimotores com asa fixa. Ou seja, ele é um produto que ele é muito comprado por agricultores, porque quando está um vento muito forte e não pode voar com multimotores, né, devido à aerodinâmica, aí você pode também estar utilizando a parte do asa fixa. Então, por conta disso que ele é chamado de, de híbrido. Então, em relação à estrutura do drone, para esse tópico eu vou estar usando como base um drone padrão muito utilizado da DJI, como por exemplo o Phantom,
no caso um drone quadricóptero, né? Esse drone ele tem 4 rotores. No caso, 2 motores giram em sentido horário, 2 no sentido anti-horário. Isso para equalizar, né, a força produzida pela rotação das hélices. Tem as hélices, né, também, que agem em funcionamento junto com o motor. Tem a controladora de voo, que é basicamente o cérebro do drone. Isso é onde ela recebe informações do módulo de GPS, da bússola, dos sensores de obstáculos, do controle remoto, enfim. Tem também um módulo de GPS que ele utiliza 2 redes globais de posicionamento para ter uma exatidão, uma máxima de exatidão possível. Ela também recebe informações de satélite, ou seja, um local onde tem um posicionamento com mais satélite é um local muito bom para a pilotagem do drone. Em relação ainda, né, ao GPS, vale destacar que para utilização em nível de topografia, hoje em dia é muito utilizado o RTK, né, porque ele possui uma precisão ainda maior. Isso vocês vão ver futuramente na disciplina de topografia, mas só adiantando. Tem o controlador eletrônico de velocidade, o ESC. Eles são conectados junto ao módulo de entrada de energia da bateria. Tem um módulo de entrada de energia, né, que serve para monitorar a quantidade de energia vinda da bateria. Tem os sensores de obstáculos, né, que o drone ele tem sensor duplo, né, de visão para, no caso, a parte frontal e para a parte inferior. Tem o gimbal, né, basicamente o gimbal ele dá estabilidade para a câmera. Assim, tentando dar uma explicação mais prática, não sei se vocês já viram algum vídeo de, tipo assim, quando você pega a galinha, se você movimentar o corpo dela, a cabeça fica bem parada. Então, basicamente, o gimbal tem basicamente essa funcionalidade. Ela dá uma estabilidade que, enfim, é muito difícil encontrar. Normalmente, essa estabilidade você encontra com essa perfeição toda nos drones da DJI. Tem a câmera, né, que serve para gravação, para fotos, enfim. Tem a bateria, né, que é muito importante. Elas são umas baterias inteligentes, elas possuem proteção contra sobrecarga, informações de temperatura, histórico de ciclo de carga. Isso tudo é para garantir, né, que façam um voo com uma segurança. Por exemplo, quando a bateria está muito quente, isso avisa no controle, você pode abaixar o drone, trocar a bateria, enfim. Antenas e bússolas, né, que são basicamente antenas de transmissão. Tem um sensor ultrassônico, que é um sensor que envia o pulso sonoro de alta frequência. Tem as luzes de LED, né, que servem para mostrar ao piloto a direção, né, para a qual o drone está apontando. Tem os joysticks, que são os controles, os famosos controles. Tem a placa central do controle também, que recebe as informações do drone sobre sua localização, sua altitude e a câmera, né, da onde a câmera está vendo. E por último tem também a placa central da câmera, que processa as informações do sensor de imagem, né, dos motores e do gimbal, para garantir uma imagem ainda mais estabilizada, ainda mais estável, né, melhor. Gente, ainda em continuação ao tópico de estrutura, né, de drone, nessa imagem a gente pode... Oi, gente, então agora eu vou estar falando um pouco sobre como guiar um drone, né? Vale destacar que eu não estou ensinando como liga um drone, até porque cada, cada marca de drone tem um botão diferente, enfim, mas agora a forma de guiar, as marcas vêm fazendo um padrão, né? É basicamente dessa forma. E vale destacar também que eu estou disponibilizando 2 vídeos. Esse slide ele também vai ser
disponibilizado, então vocês também podem estar acessando. E o bom dos vídeos é que tá ensinando até de forma intuitiva, né, na prática. Então, começando na explicação, né, o joystick ele, ele tem basicamente dois analógicos. O do lado esquerdo, ele tem, e se você jogar para frente, ele sobe. Se jogar para trás, ele desce. Você jogar o analógico esquerdo para o lado esquerdo, ele vai fazer com que o drone gire para a esquerda. Já para a direita, vai fazer com que o drone gire para a direita, né? O analógico do lado direito, se você jogar para frente, ele vai fazer ele vai se mover para frente, para trás ele vai se mover para trás. Se jogar para a esquerda, vai se mover para a esquerda e se jogar para a direita, vai se mover para a direita. Vale destacar, né, como você pode observar, que você pode fazer um movimento sincronizado. Por exemplo, você pode subir jogando o drone para frente. É, São coisas diferentes, né? Por exemplo, se você jogar para frente o do lado esquerdo ele vai fazer um movimento vertical, enquanto se você jogar o analógico do lado direito para frente ele vai fazer um movimento é, horizontal. Ou seja, eles têm comandos diferentes. Enfim, no final vou estar passando uma atividade com relação a isso que vocês vão estar aprendendo na prática. Agora eu vou estar falando um pouco sobre as áreas de atuação. Para isso, eu vou estar iniciando falando um pouco sobre a parte de filmagem e fotografia, que é um mercado que vem expandindo bastante. A gente já pode estar observando isso em séries, filmes, em campo de futebol, enfim, fotografias e filmagens de casamento. Outra área que é muito utilizada é na área de segurança e monitoramento. A gente pode observar isso aqui no Rio, inclusive. Os policiais vêm utilizando bastante para montar estratégia, para entrar em outro território de facção, enfim. É muito utilizado também no agronegócio, mas isso eu não vou estar me aprofundando, vou estar me aprofundando no próximo slide, né? Então, vou só falar de forma geral. A quarta é energia, né, que é muito utilizado para inspeções de parques eólicos, monitoramento de barragens, inspeção de linha de transmissão, enfim. O mercado imobiliário também é muito utilizado, né, na parte de captura de imagem, forma estratégica. É mais para embelezar mais a imagem do imóvel, enfim, isso faz com que alavanque ainda mais as vendas. A sexta que eu coloquei aqui é acompanhamento de obra, né? Que pode fazer com que o engenheiro acompanhe totalmente a obra do escritório, só chega, passa ali e consiga, enfim, monitorar toda a obra. Telecomunicações também está sendo muito utilizado, mas qual eu coloquei mais alguns aqui na área de logística, na área de inspeção de óleo e gás, né? Recentemente eu vi numa pesquisa que já está sendo muito utilizado para exploração de petróleo, para tentar encontrar petróleo. Eu achei muito interessante, né, por conta da visualização da câmera. E por último também coloquei inspeções de esgoto, né, e tratamento de água. Então, gente, nesse slide eu vou estar falando um pouco sobre as funções do drone na agricultura. Estou listando aqui as principais utilizações, né, que a gente mais costuma ver, que são técnicas que são de agricultura de precisão, que são criadas para melhorar ainda mais o nosso meio agrícola, né? Em primeiro lugar, eu vou estar falando aí da captura de imagem de alta qualidade, né? Que, enfim, são técnicas aí que fazem com que o produtor não precisa ficar apenas utilizando imagem de satélite, né, para avaliar sua propriedade, e ele consegue fazer um acompanhamento com uma precisão ainda maior. Tem também a demarcação de plantio, né, que com essas imagens capturadas
oferecem visualização mais ampla da sua lavoura, além também da identificação de pragas, mas vale destacar que ela não aparece ali de primeira pelo controle não. Para você encontrar, você tem que utilizar algumas técnicas de sensoriamento remoto, fazer processamento da imagem com outros softwares. A partir daí você consegue detectar algumas coisas através de análise. Tem também a pulverização de defensivos, só que para isso não são todos os drones que dá para ser feito não. São drones específicos para fazer para trabalhar, né, na área de pulverização. Tem a contagem de plantas, né, que devido à resolução e à qualidade você consegue fazer essa contagem. Tem a detecção de falhas no plantio, que a partir daí a gente pode observar, a gente está errando muito com isso. Então, enfim, a gente consegue fazer trabalhar de forma melhor, né? Até porque facilita a identificação de falhas no plantio. Tem o acompanhamento do sistema de irrigação, que com o uso do drone facilita o monitoramento, né, do sistema de irrigação. Tem o monitoramento de desmatamento, que a gente pode ver, está apresentando muito índice de desmatamento nessa parte. Enfim, são muito utilizados inclusive por órgãos ambientais, como por exemplo o INEA, também vem utilizando bastante, o IBAMA. Identificações de nascentes de água. Tem também auxílio da abertura de estradas. Isso aí é muito interessante, né, porque as imagens obtidas por meio do drone ajudam na análise e identificação dos locais mais adequados, né, para abertura de estrada dentro da propriedade. Tem a contribuição para a segurança da fazenda, que isso foi até similar ao que eu falei no slide anterior. E tem, por último, a identificação de focos de incêndio. Gente, basicamente é isso. Essas são as fontes que eu utilizei para a montagem desse trabalho, dessa aula, melhor. Estou deixando também meu número, meu e-mail, meu número de contato, qualquer coisa pode estar entrando em contato comigo. E assim, por fim, queria finalizar falando, né, sobre a atividade proposta dessa aula. Então, basicamente, queria que você fizesse um resumo breve de um parágrafo, pode ser 3 linhas, enfim, mostrando, fazendo um resumo dessa aula, né? Basicamente o que você entendeu dessa aula, coisa muito de boa. E outra coisa também estar baixando um aplicativo, né, que é o Amazing Drones, e esse aplicativo, inclusive, ele tem na Play Store. E, e você está enviando, tipo assim, tem diversas fases. É um joguinho bem intuitivo de como você controla um drone. É muito maneiro. Então eu queria que vocês baixassem esse jogo, passasse da primeira fase, printasse, tipo assim, dava o print da primeira fase, depois passava da segunda, dava o print da segunda, da terceira, dava o print da terceira. No caso, passava das 3 primeiras fases e mandar os 3 primeiros prints no Forms. E é basicamente isso. Muito obrigado aí, galera.